Seja muito bem-vindo ao podcast O Começo. Aqui é um podcast diferente. Normalmente, quando você vê pessoas que são entrevistadas dentro de um podcast, a tendência natural é pensar, pô, essa pessoa teve sucesso, essa pessoa tem sucesso. Aqui, a gente traz pessoas de sucesso, mas entrevista elas de uma maneira um pouco peculiar. A gente fala do começo da carreira delas. Porque a gente sabe que as decisões que a gente toma no começo são importantes para a gente ter os resultados no futuro. Me chamo Lucas Matoso e tenho a missão aqui de ajudar pessoas que estão no começo da carreira. E estou ao lado do meu grande amigo e companheiro Rômulo Alves, host também aqui do podcast. Muito bom. Galera, é um prazerzaço estar aqui para mais um episódio com vocês. E sempre a gente traz pessoas que a gente acredita que vai nos ensinar muito. A gente sempre brinca que isso aqui, no final do dia, é uma mentoria pra gente. E, claro, pode ser e vai ser uma mentoria para vocês também. Então, se você estiver no carro, se você estiver em casa, colocou na televisão, vai fazendo outras coisas, mas vai sempre pensando, cara, como é que cada um desses insights pode mudar a minha vida, ou eu posso passar a fazer algo novo que pode mudar o rumo total da sua carreira. E hoje aqui a gente, mais uma vez, não trouxe qualquer pessoa. A gente trouxe uma pessoa que já foi consultor de projetos na Johnson & Johnson, gestor de qualidade na PepsiCo, foi diretor de growth da DNC, uma escola para profissionais, e agora é diretor de 2 unidades de negócio do G4 Educação, que é o Cursos Online e uma plataforma de SaaS, o Skills. E ele só tem apenas 29 anos, exatamente. O convidado mais novo aqui a participar. O convidado mais novo com vocês, Matheus Zambinatti. Muito prazer, galera. É um prazer estar aqui, de verdade. Eu espero agregar pelo menos um insight pro pessoal que está ouvindo para fazer valer a pena, porque eu não sou, dado todos os outros que vieram aqui muito conhecidos. Então, que eu consiga agregar algo. Isso é que é o mais legal. A gente sempre fala com a galera que a gente apresenta o nosso convidado, mas não é só sobre ele ser conhecido ou não, né? Porque muitas vezes a gente acha que é o número de seguidor que vai fazer a diferença. Mas vocês vão ver o tanto de insight que esse cara vai trazer hoje, vai fazer muita diferença para vocês. E Zambi, para a gente poder começar esse papo, conta um pouco aí brevemente sobre a sua história profissional, como é que foi, enfim, o início da sua carreira até agora, como é que você chegou até aqui tão pouco tempo, né? Fechado. Primeiramente, né, o Zambi é um nome estranho, então por favor me chamem assim, que vem de Matheus Zambinatti, a galera sempre me chamou dessa forma para facilitar. E no que tange a trajetória profissional, assim, eu comecei a trabalhar cedo. Meus pais, e especificamente meu pai, ele tem uma empresa. E sempre quando tinha uma oportunidade, principalmente nas férias, eu sempre me submetia a estar com ele ali aprendendo. Minha mãe, por sua vez, ela era telefonista, concursada. Então eu tinha essa dicotomia lá em casa, onde um queria mais nessa vertente do empreendedorismo e minha mãe já queria mais que eu fosse para uma linha de previsibilidade, onde tinha seu salário fixo e uma flexibilidade de horários assim muito maior, enquanto meu pai trabalhava de uma maneira muito mais intensa, né? Então eu tive essa experiência e eu comecei a estudar quando eu tinha 19 anos, assim, vamos lá, na faculdade especificamente, que eu fiz engenharia, que foi a grande virada quando eu passei a ser uma pessoa que estudava mais. E por isso que eu começo dela. Porque antes eu fui uma pessoa que nunca liguei muito para estudos. Eu era uma pessoa boa em algumas coisas que eu me dispunha a fazer na vida, como, por exemplo, jogos ou algo nessa linha. E quando eu cheguei na faculdade, eu virei essa chave para que eu conseguisse estudar e acabar terminando ela o mais rápido possível. E neste período consegui intensificar e começar a trabalhar o mais rápido que dava. Na faculdade eu fiz inúmeros projetos também, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Eu acredito que essa é uma palavra que me define muito. E eu falo muitos projetos lá porque eu não sei, você que está ouvindo, está na faculdade, eu digo a minha experiência que, pô, eu fiz 3 iniciações científicas, participei do movimento Empresa Júnior, que foi um grande diferencial. Acabei passando pelo mercado financeiro ali dentro, que tinha um movimento interno também disso. E eu me dispunha a fazer tudo o que dava. Em paralelo às aulas que eu tinha, e eu montava, né, na minha faculdade, que é a Unifei, Universidade Federal de Itajubá, eu montava a minha grade. E eu pegava o máximo que dava, de manhã, tarde e noite, e conciliava, e era isso, e eu queria ter essa intensidade. Abria mão de outras coisas, tipo festas, aí vocês podem me julgar à vontade, mas eu abri a mão, não consegui tanto, mas eu tinha essa pegada de querer terminar tudo muito rápido para conseguir começar a trabalhar muito cedo. E aí, diante disso, acabei fechando, no último ano da faculdade, eu terminei a faculdade em 4 anos, e no 4º ano eu comecei a fazer alguns projetos. O primeiro dele foi da Johnson, que você mencionou, que era um projeto interno da faculdade, como consultor voluntário lá dentro, onde eu tive a oportunidade de fazer um projeto voltado para a área de logística, otimização de algumas paletizadoras lá dentro, então redução de tempo, de lead time, algumas coisas nesse sentido. Depois eu acabei entrando na PepsiCo, fiquei lá, e eu sempre fui uma pessoa, mais uma vez, intensa, onde eu sempre busquei fazer mais do que era comprometido para mim, do que o meu escopo. Então eu vivia muito no chão de fábrica. E ao ir no chão de fábrica, que meu pai, ele tinha uma fábrica, como eu mencionei para vocês anteriormente, era onde eu tinha muito gosto.
E aí foi da PepsiCo para outra empresa que chamava Sebrae, que eu também atuava em chão de fábrica, fazendo projetos, um de qualidade, outro de melhoria contínua. E depois eu entrei no mundo de educação, que a gente explora um pouquinho mais, etc. E foi numa startup. Eu acredito que foi uma das grandes viradas de chave da minha vida. Ter me submetido a vamos dizer, um downgrade, arriscado mais, para que eu conseguisse, um downgrade de salário, no caso, arriscado mais, para que eu conseguisse crescer de uma maneira convexa. E isso fez com que a minha carreira fosse um pouco mais acelerada quando eu entrei em startup. E aí, eu sempre fui estando preparado enquanto a oportunidade não chegava. E quando ela chegava, a oportunidade encontrou a preparação, e aí você pode chamar de sorte se quiser. E aí acabou acontecendo cada vez mais até chegar no G4, onde comecei com uma unidade de negócio, aí como você mencionou, 2, e vou aprendendo muito com as pessoas que passam ao longo do caminho. Então, de forma breve, é isso. Legal. Cara, te perguntar, né? A gente gosta sempre de iniciar o podcast entendendo quem que é o Zambi do começo, né? Quem que é o Zambi da infância, da adolescência? O que você gostava de fazer, de lazer? Se era um bom aluno? A gente queria entender um pouco mais de como foi a tua base familiar também, se puder contar como que era. Certo? Meus pais, eles sempre trabalharam muito. Eu cresci com grande parte, assim, com a minha avó. Ela cuidava de mim cedo. Meus pais também, mas eles, como eu disse, estava sempre meio focado em trabalho. Então eu cresci muito com essa mentalidade de trabalhar duro, se preocupar muito com finanças e nesse aspecto de querer ser uma pessoa melhor e se dedicar ao máximo. E aí, no momento que eles não estavam presentes, eu ficava com a minha avó, eu acabava sendo uma pessoa mais, vamos dizer assim, solta. Eu fazia aquilo que eu gostava e não aquilo necessariamente que meus pais queriam. Que eles queriam que, como eu disse, trabalhava, estudasse, que tivesse uma carreira ali previsível. E com ela, eu brincava muito na rua, eu acabava jogando inúmeros jogos, como por exemplo CS, que era uma coisa que eu me dediquei bastante. Videogame, eu assistia os outros jogar ao invés de jogar, então eu gostava de estudar como os outros faziam. Eu era uma pessoa estranha, mas, nesse sentido. Mas eu sempre acabei explorando muito essa vertente de estar fazendo sempre o que eu queria. E tudo aquilo que eu não queria, eu não me dedicava e acabava decepcionando as pessoas próximas a mim. Como, por exemplo, meus pais que queriam que eu sempre fosse uma pessoa estudiosa. E eu trago esse ponto e deixo isso mais claro, não para ser uma maneira prolixa, mas para dizer que eu não fui um bom aluno. Ao contrário do que muitos pensam, que você tem que ser um bom aluno para ter uma carreira de sucesso, não é isso. Eu não julgo necessariamente que eu tenho uma carreira de sucesso, é uma carreira diferente, sou muito grato, mas ela não é decorrente de eu ter estudado muito no começo. Na verdade, eu não gostava de ir para a escola. Quando eu era menor, eu não tinha uma relação boa com as pessoas que eu estudava, eu sofri muito bullying quando eu era menor. Então, esse foi um momento bem árduo para mim. Eu não gostava de estar lá presente, eu gostava de estar mais quieto. E eu sempre fui uma pessoa que ficava mais quieto. Eu me sinto mais confortável em um ambiente com pessoas que eu conheço há muito tempo. Então, hoje, até mesmo quando eu vou fazer alguma apresentação, eu me sinto extremamente desconfortável e se eu pudesse optar por não fazer, eu não faria. E as pessoas, quando olham para mim, elas não pensam dessa forma. Já me perguntaram, nossa, sua oratória? Você fez teatro? Você fez curso de oratória? Você fez tal coisa? E não, eu não gosto. E isso decorre desde a infância. Nunca gostei muito de me relacionar ali com as pessoas, nunca gostei muito de estudar ali. Mas qual que era o grande diferencial? Aquilo que eu me propunha a fazer, eu era muito intenso. Então, nos jogos, eu era muito intenso. Às vezes, eu gostava de brincar na rua, eu era muito intenso. E passava horas e horas e horas. Eu não falo 10 mil horas, né, para ficar profissional, mas eu trabalhava de uma maneira bem assimétrica isso. Então, não fui um bom aluno no ensino fundamental. Peguei recuperação em inúmeras matérias. Quando cheguei no ensino médio, eu tive que fazer uma transição do período da tarde para o período da manhã, porque eu não aguentava mais essa questão de bullying, assim, eu não gostava. Então, eu quis trocar de turma. Acabei indo para um outro período e também troquei de escola e acabei começando do zero. E essa foi uma das melhores coisas para mim. E isso trigou algo na minha cabeça que fez com que o recomeço, ou o começo, fosse algo muito bom. E desde então, mudar de escola é algo que eu encaro de uma maneira benéfica. Mudar de cidade é uma coisa que eu encaro de uma maneira benéfica. E eu já morei em Sorocaba, Jacareí, Itajubá, Itabira, Mojimirim, enfim, várias cidades. E eu sempre gostei do começo, do recomeço. Porque eu pego tudo que eu aprendi, tudo que foi bom, tudo que foi ruim, e meio que tento potencializar aquilo que é bom e minimizar aquilo que é ruim. E esse estudo constante, que eu faço com base em anotações, fez com que eu conseguisse evoluir de uma maneira muito mais, talvez, acelerada. E às vezes nós sempre queremos aprender coisas novas a todo momento. Só que se a gente dedicasse o tempo a rever aquilo que nos fez mal e aquilo que nos fez bem, aquilo que a gente já tem, só relembrar, só reviver,
a gente poderia ser muito mais inteligente. A gente não precisa necessariamente estar constantemente aprendendo coisas novas. E hoje, eu, mais do que várias pessoas, eu penso dessa maneira. Mas por muito tempo, eu queria só aprender coisas novas e não me preocupava em recapitular aquilo que eu tinha aprendido. E o aprendizado não é só de livros, mas também da vivência. Então, eu acredito que é mais ou menos nessa linha. Caralho, eu gostei muito dessa coisa do relembrar. É bem legal. É, quando você fala de intensidade, a intensidade ela tem dois lados, né? Ela tem um lado da beleza, de você conseguir alcançar mais horas mais rápido, você consegue fazer mais coisas. E tem um outro lado de você estar abrindo mão, talvez, de um equilíbrio ou de outras fases da vida. Eu já sofri muito com a minha intensidade. Eu também sou uma pessoa muito intensa e em diversas vezes eu me vi fazendo algo por muito tempo e naquele momento eu achava que eu estava indo muito bem, até que eu enjoava porque eu fiz com tanta intensidade aquilo até certo momento e depois eu falava, cara, quer saber? Isso aqui não serve mais para mim. E aí eu sempre vivi essa dicotomia de, cara, o quanto que eu vou viver isso intensamente, o quanto que eu vou mais lentamente para viver por mais tempo. Como é que você lida com essa dicotomia da intensidade, o quanto que você já aprendeu, talvez, que desde a infância você fez isso, mas talvez quanto o longo prazo e a menor intensidade para que ele fique por mais tempos é importante ou não? Perfeito. Tem um... Até falando desse ponto, e você citou bem a questão da idade no começo, que eu acho interessante, que não tem como eu virar e falar que não existe idade cronológica. É como os seres humanos, eles acabam se equiparando ali. Tenho tantos anos, tenho X anos. Só que eu acredito muito também que a intensidade ela tem o poder de distorcer o tempo. E dado como eu trato as coisas, essa distorção do tempo fez com que eu conseguisse ter resultados mais rápidos. Só que só a intensidade, sem você ter a intensidade na base, e eu falo a base que é você acabar equilibrando as coisas no sentido de eu sou muito intenso no trabalho, é a minha prioridade no momento e eu não necessariamente me orgulho de falar que, pô, trabalho está à frente da minha família hoje. Mas, infelizmente, dado o momento que eu tenho, no objetivo que eu tenho, trabalho é a minha prioridade. Só que no segundo plano ali, apesar de não existir prioridades, mas num segundo plano, eu cuido muito hoje da minha saúde. E aí eu tenho um mantra que é, por exemplo, eu estudo para trabalhar mais e eu cuido da saúde para trabalhar melhor, vamos dizer assim. E uma vez que a gente tem isso muito claro, de que eu tenho a minha prioridade setada no meu atual momento de vida, quais são as bases que eu tenho que estar sustentando? Claro, numa escala menor, porque a gente tem um limite finito de tempo, para que eu consiga acabar propulsionando essa minha prioridade. Então, dependendo do cenário que você se encontra, você vai ter ela. E aí é como você consegue extrair o máximo disso. Porque a gente tem um espaço finito de tempo para que a gente consiga se dedicar ao máximo. E aí isso vai fazer com que a gente consiga ter os ganhos convexos que eu mencionei anteriormente. Estar genuinamente presente, estar genuinamente estudando, estar genuinamente querendo extrair o máximo para que a intensidade distorça o tempo é o que vai fazer com que a gente consiga encontrar realizações que ao olhar para trás a gente seja grato e feliz por ter vivido aquilo. Então esse que é o grande detalhe que eu sempre encarei. Legal. Boa. Cara, vou trazer um pouco de volta ali um tema que você colocou. Assim como você, eu sou uma pessoa introvertida, então a galera deve estar se perguntando por que você tem um podcast, né? Por que você está participando de um podcast? Normalmente as pessoas, elas não conseguem associar esse perfil com o que você está fazendo. Você falou sobre o assunto dos jogos, né? E falou um pouco sobre a questão também da dedicação na escola e tal. E eu também não fui um aluno exemplar dentro do colégio quando eu participava, né? Eu tava numa turma especial, mas eu era sempre o último ali. Tava sempre na repescagem ali, pra sair, pra entrar. Só que eu encontrei um jogo, e aí você falou sobre jogos, né? Eu encontrei um jogo que eu gostava de jogar, que era o jogo do empreendedorismo, do intraempreendedorismo. E eu sinto que às vezes as pessoas, elas só precisam encontrar o jogo que elas querem jogar e que elas vão se dedicar. Tu falou que assistia muitos jogos, observava. E eu queria entender como que tu fez pra encontrar o jogo que tu queria jogar e qual que era esse jogo. Tá. No caso, você está falando metaforicamente do trabalho, né? Então, vamos nessa forma. Porque eu sempre fui muito apaixonado ali por uma empresa que chamava Sebrace, onde, quando eu estava atuando no chão de fábrica, eu tinha uma noção muito clara de tudo que estava acontecendo e ela corroborava com o que eu havia estudado ao longo dos anos, últimos 4 anos na faculdade, que era engenharia de materiais. Quando eu cheguei lá, eu acabei vendo todo o processo, entendendo exatamente como funcionava desde a composição de um vidro, que é uma empresa vidreira, até de fato a forma dele, até de fato o empilhamento dele, a distribuição dele e a cadeia produtiva como um todo. E eu comecei a perceber que quanto mais contexto eu tinha do todo, mais eu era apaixonado por aquilo que eu fazia.
E no caso, você ter um propósito, qual que é o propósito de você vender vidro? É difícil você vender um propósito, principalmente para quem está no chão de fábrica disso. As pessoas querem ganhar dinheiro, querem fazer o dela, querem ter uma vida melhor para ela e para as pessoas que elas amam. E eu ali queria isso, obviamente. A gente, o ser humano por si só é um ser egóico, então nós temos nossos interesses, mas eu ali acabei entendendo que quanto mais contexto e visão do todo eu tinha, mais eu poderia contribuir para que o resultado daquilo fosse melhor e eu aprendia mais. Eu sempre fui apaixonado por ter o contexto todo para aprender mais. E linkar pontos que não necessariamente parecem ser linkáveis. Então, quando a gente vai numa determinada palestra ou aula e a gente tira um insight, e esse insight interliga 2 pontos que não tinham conexão anteriormente, você vira e fala, pô, ahá, né? O ahá moment, valeu a pena. E quando eu descobri isso, eu comecei a me interessar mais, perguntar mais, aprender mais, gostar de estar lá. E eu era a pessoa que chegava às 7 horas da manhã e saía, cara, 8 horas. Tanto que eu já recebi ligações, uma vez, do RH, ele me ligou na minha mesa, eu não atendi, porque era aqueles telefones de ramal, assim, dava pra ver quem tava ligando. Aí eu não atendi. Aí ligou pro meu gerente e ele saiu da sala e falou assim, Matheus, me chamou Matheus Ferrando. Matheus, a Janaína tá querendo falar contigo. Aí eu, liguei pra lá, ela atendeu o telefone. Matheus, eu queria saber se você tá com algum problema. Do nada mandou uma dessa. Aí eu falei, como assim? Ah, não, é porque você tá chegando tal horário, você tá saindo tal horário. Não pode fazer isso. Não tem essa necessidade de hora extra, pra quê? Eu queria entender o que tá acontecendo. E aí eu falei, era uma coisa que eu gostava, eu queria me dedicar. E eu sempre entreguei aquilo que ninguém pedia, mas era necessário. E eu sempre fui muito dessa cabeça. Eu acredito que, pra quem tá ouvindo, essa é uma mentalidade que constantemente tem que fazer. E não pelo outro, mas sim por você. Você fazendo, além do que você é pago por, você entregando aquilo que é necessário e ninguém sabe, vai fazer com que você suba um degrau. E você aprenda mais. E você explore áreas que não comumente você está acostumado. E eu fiz isso constantemente. E aí, claro, tem essa visão de, infelizmente, você não pode e tal, uma mentalidade que eu não gosto, mas eu era extremamente apaixonado por aquilo que eu gostava, que era saber o todo, contribuir com o todo, aprender. Aprender. Era isso que eu era apaixonado. E isso fez com que eu acabasse entendendo que, se eu quero aprender, tem uma determinada área que talvez eu tenha que estar constantemente estudando, que a área é essa, educação. E educação tem um propósito nobre. Educação é algo que a gente nunca vai parar de aprender. Porque tem muito conhecimento disponível. E mais do que isso, como analogamente ao capitalismo, ele não é um jogo de soma zero, onde eu tenho que tirar de você para que eu aprenda. Então ele soma conhecimento. Se você estuda nessa empresa aqui e você estuda naquela, um insight que você tira talvez interligue conhecimento de ambas. E esse é o grande segredo. E aí eu conheci uma startup, porque como eu conheci ela? Eu trabalhava de segunda a sexta e de final de semana eu rodava o Vale da Paraíba dando curso. Eu dava curso de Greenbelt, de Scrum, de Excel. Então eu ia para Taubaté, para Jacareí, para São José dos Campos, para Lorena, tudo dando curso para pessoas que eu nunca vi. E mais uma vez, eu não gostava de falar com pessoas. Mas eu tinha que me forçar, eu tinha que ter esse desconforto. Mas isso era por dinheiro? Por que você estava dando esses cursos? Como começou isso? Dinheiro. Eu fazia por dinheiro e por aprendizado. As duas únicas coisas. E eu acreditava muito que esse aprendizado no futuro, e eu sempre fui essa pessoa muito de sentir as coisas, e eu sentir que se eu estivesse fazendo algo desconfortável, eu teria um resultado no futuro. E é loucura pensar nessa forma, mas é uma coisa que sempre teve na minha mentalidade, que se eu fizesse algo desconfortável, no futuro eu iria colher algo. E somado ao fato de que eu ganharia um dinheiro no final de semana, que era um dinheiro mais considerável, por final de semana eu ganhava R$1.000, R$2.000. Era interessante. E além disso, por estar aprendendo com as dúvidas das pessoas, eu conhecia e aprendia mais. E isso era uma coisa que sempre fomentou muito, que foi o que você falou, de ter a metáfora dos jogos, né? O que fez brilhar os seus olhos. E era isso. Beleza, aí final de semana eu dava esses cursos, e esses cursos eram dados por uma escola, que era a DNC. E essa escola de São José dos Campos, eu acabei ficando próximo do dono da empresa, ficamos muito próximos, ele me convidou para iniciar lá um projeto que era um SaaS, que chamava DNC Academy. Eu fui convidado como coordenador. Esse foi um dos pontos mais assimétricos para mim, porque eu saí de uma empresa onde a grande maioria dos funcionários tinham 20 anos de casa, para uma startup que não fazia nem 1 milhão por ano. E eu ganhava lá, X, eu fui ganhar X dividido por 2. Só que eu via um potencial assimétrico, principalmente por questão do aprendizado. Final de semana eu ganhava mais, no fixo eu ganhava menos. Final de semana que eu digo dando as aulas. Mas no fixo eu ganhava menos quando eu fiquei efetivado lá. Porque eu tomei essa decisão de sair da onde eu estava, do chão de fábrica, para ir para essa startup e educação, que foi o meu propósito. Estando lá, eu acabei lançando essa plataforma. Era 3 meses de prazo, eu lancei 1 mês e meio. Deu errado, foi uma catástrofe. Enfim, não deu certo.
Mas no trajeto, a gente olha para trás e vê tudo aquilo que eu poderia ter sido feito diferente. E aprender com aquilo. Então, em resumo, cara, a gente ter aquilo que nos motiva para a gente construir uma vida interessante é muito melhor do que ter, vamos dizer assim, uma vida alegre. Porque a alegria, ela é momentânea. Se você constrói uma vida interessante, você tem uma vida que vale a pena você ser grato, vale a pena ser vivida dia após dia, sem você ter que ficar necessariamente olhando pro relógio para dar 18 horas para ir embora. Então, qual é a vida interessante que as pessoas estão construindo? Tem que saber o seu propósito nesse sentido, sabe? O que é bom para você como ser egóico. Que da hora. Você falou sobre a educação, me pegou, porque né, eu, como um bom educador, quando falo de educação, o olho já brilha. E acho que você citou uma coisa legal, é que a educação para mim sempre foi também a força motora, o que sempre me moveu. Eu brinco com os meus amigos que eu sou especialista em educação, não pelo que eu estudei na faculdade, mas por tanto que eu busquei educação, tanto que eu busquei aprender, tanto que eu busquei entender melhor. Esses dias o meu irmão me mandou uma mensagem falando: Rômulo, eu tô estudando uns cursos aqui, meu Deus, é muito difícil estudar, mano. Como é que você consegue? Eu tenho dificuldade de parar para me concentrar, o portão faz um barulho, eu já paro, eu já me distraio. Eu achei legal ele trazer isso, porque a gente já faz isso há tantos anos, né? E a gente sempre bateu a mesma cabeça quando eu era mais novo, só que agora pra gente já é muito natural. E educação, pra mim, eu acho que é o que move a gente e faz a gente se transformar em novos seres humanos todos os dias. Eu sempre sinto que, cara, cada dia que eu aprendo uma coisinha nova, eu não sou o mesmo Rômulo de ontem. E isso pra mim é magnífico. E aí, falando sobre isso, você comentou que durante a tua adolescência e tudo, antes de você entrar na faculdade, você não tinha tanto essa coisa, a sua educação ela existia com os jogos e tudo, é uma forma educativa, mas a formal mesmo você não tinha tanto essa sede. Você entra na faculdade e tem essa virada de chave. Como é que foi essa virada de chave dentro da faculdade? Você comentou sobre os projetos, mas, cara, como é que foi as tuas iniciativas? O que você fez ali dentro? O que você mais gostou? O que fez você aprender tanto e falar, cara, agora eu quero ser um cara que vai brocar de estudar e você apaixonado por isso? A ambiência, respondendo de maneira bem direta e sem rodeios. Na escola, eu me sentia num ambiente que não era seguro. E justamente pelo bullying e tudo mais que eu mencionei para vocês, que na época não tinha essa palavra, né, como vocês bem sabem. Mas o fato de eu estar num ambiente onde as pessoas não me proporcionavam segurança, eu não conseguia extrair uma alta performance. E eu acredito hoje, com uma visão mais avançada, assim, dado tudo que eu passei, que até mesmo seja na carreira, ou seja nos times que a gente possui, nos times que a gente constrói, uma vez que a gente consegue construir segurança, ela está intimamente relacionada com uma alta performance. E existe fórmula para que a gente consiga ditar isso de segurança e tudo mais, principalmente em times, aonde se a gente for pegar, por exemplo, a segurança, ela é intimamente relacionada a credibilidade vezes a disponibilidade vezes a intimidade dividido pelo egoísmo. Essa é uma fórmula que, se você consegue construir um ambiente que tenha isso, você vai ter uma alta performance, dada a correlação que eu falei delas. Então, pense assim, se você tem alguma pessoa próxima, imagina essa situação, próxima de vocês, aonde ela tá mal. E aí você vira para mim, Zambi, recomenda para mim algum médico para eu levar, porque eu tenho que atender essa pessoa, eu quero que ela se recupere muito rápido. Pensando num exemplo aqui para elucidar. Aí eu falo para você um médico, e aí automaticamente eu dou um médico para você, você vai pesquisar, você vê que ele é renomado. Então ele tem uma credibilidade boa só por ser médico, né? 5 anos de estudo, 4 anos de residência, tal. Ele tem uma credibilidade. Aí você liga para ele, pro consultório, fala, pô, eu tenho essa pessoa da minha família passando mal, eu queria saber se tem disponibilidade. Tem, pode trazer agora, a gente vai resolver esse problema. Aí depois, quando você chega lá, ele começa a fazer várias perguntas, igual um médico faz na anamnese. Pô, você tem filho? Como é que é a sua relação em casa? E várias perguntas que criam conexão para que tenha essa intimidade. Então tem uma pessoa que é próxima de vocês, está passando mal, você quer ajudar, passou por esses 3 fatores, e pense que você tem todo o dinheiro disponível. E ela ficou boa. E aí você pergunta pro médico, e quanto ficou essa consulta? Ele vira para você e fala, 20 mil reais. A consulta. Aí você olha e fala, porra, foi egoísta. Então quando você pega e acaba dividindo pelo egoísmo e foi uma maneira muito alta, qualquer número dividido por um número muito alto tende a zero. Se tende a zero, a segurança é zero. Se tem segurança zero, alta performance é zero. E isso é verdade. O ser humano, se a gente não fosse egoísta, mas não tem como falar, a gente até citou agora a questão do egoísmo, egóico, etc. O ser humano é, então não tende a zero. Mas se tendesse, se a gente fosse zero egoísta, é o infinito, qualquer número dividido por zero, né? Independente se tende à direita ou à esquerda, mas é uma segurança infinita. E isso, uma alta performance infinita. Falando em extremos, para que a gente consiga exemplificar. Então, em resumo, eu não me sentir seguro na minha infância fazia com que eu não performasse da melhor maneira possível. Quando eu fui para a faculdade, ou até mesmo quando eu fui para o ensino ali médio, saí do fundamental, eu comecei a ter esse ambiente mais, porque era um começo. Eu podia sair de uma página em branco
E tudo que eu já havia vivido que foi ruim, comportamentos que eu tinha, eu podia não ter mais. Eu minimizava eles, como eu já falei, e potencializava aqueles outros. E isso fez com que eu acabasse ficando mais interessado nas coisas que estavam ali acontecendo. Da faculdade, que foi o que você me perguntou diretamente, né, Matheus? Um grande momento de virada para mim não foram as iniciações científicas que eu fazia, apesar de aprender muito. Foi o mercado financeiro que eu comecei a me apaixonar e estudar por conta. Eu sempre fui uma pessoa que estudava mais por conta do que pelos professores. Sempre fui essa pessoa. E o movimento Empresa Júnior, aonde ninguém tinha que me falar o que fazer. E em todos os trabalhos que eu fui, ninguém nunca... Isso é mais de mim. Por favor, ouçam caso alguém fale, porque a gente tem que ouvir. Mas eu sempre fui a pessoa que falei o que a gente tinha que fazer. E aí, é claro, dado o feedback, eu sempre fui muito flexível a mudar de ideia. Pelo amor de Deus, não me ache arrogante por falar isso, mas eu sempre mudei muito de ideia para tentar chegar no melhor, no máximo global. A gente construiu algo bom. E eu falava o que tinha que fazer e, consequentemente, na Empresa Júnior, era o que tinha, porque não tinha ninguém falando, pô, faz isso, faz aquilo, é esse o caminho, é esse tal. Eu trabalhei em vendas lá, trabalhei em planejamento estratégico. E, para mim, trabalhar em vendas e num cliente que eu nunca vi na minha vida acabar tentando vender algo que não sei necessariamente se ele precisa, tipo um outbound mesmo, um field sales mesmo, foi uma experiência que me moldou no quesito de resiliência, de tomar muito não, que não era o momento. Às vezes as pessoas não queriam falar, cortavam o assunto no meio, eram pessoas mais ríspidas por negócios melhores, mais de real economy. E isso me moldou muito. Moldou em que sentido? Tanto, como eu disse, na resiliência, quanto também na oratória, quanto também em entender que ter uma empresa, eu não tinha que saber só vendas ou só planejamento estratégico. Eu tinha ali, e comecei dali, a desenvolver o quê? O contexto do todo. Porque era uma empresa minha. Eu tomava aquilo como meu. Eu era intraempreendedor, como você citou, linkando. Então, mais uma vez, eu friso que o que fez com que eu me apaixonasse por educação foi, ou até mesmo pelos trabalhos que eu passei, foi entender o contexto do todo. Eu sou uma pessoa motivada por entender o todo. Eu quero entender como o financeiro se relaciona com as vendas, que relaciona com a área de people, que relaciona com facilities, que relaciona com vendas, que relaciona com marketing, produto, plataforma, sempre. Eu sempre gostei disso. E é isso que me motiva. Então, quando eu estava na faculdade, o que me motivou foi: termine essas matérias o mais rápido possível, estude o mais rápido possível, para que eu consiga acabar me dedicando nesses projetos extracurriculares que foram o que me moldaram. Que foi exatamente o que eu via pessoas que eu admirava fazendo. Então, esse para mim foi o grande segredo. E aqui eu friso: eu nunca fui uma pessoa boa de network. Não sei se ficou claro, muito por ter um perfil mais introvertido. Então, eu nunca fui bom em network. Infelizmente, esse foi um dos grandes, assim, pontos de melhoria que eu teria na vida. Teria que me dedicar mais nisso. Quando eu fazia as coisas nos finais de semana, eu não criava conexões genuínas. Por exemplo, como consultor. Eu ia lá com uma predisposição genuína em ajudar, mas eu não ia para criar uma predisposição em network. Então, eu não fazia isso, infelizmente. Deveria ter feito, deveria ter criado laços. E a mesma coisa nos trabalhos que eu fui. Eu me conectava com uma pessoa. Os demais, eu nunca fiz questão de mostrar o trabalho que eu faço. Eu nunca fiz questão de, olha como eu sou fodão. Eu fazia o meu, eventualmente as pessoas sabiam. Sempre fui uma pessoa que não queria ter essa visibilidade dos olhares pra mim. E até hoje é assim. E vai parecer meio, porra, ó o cara querendo ser humilde. Não, é de verdade. E isso foi por todo o período. E aí eu olhava o que os grandes faziam, olhavam o que eu tinha que fazer, e o movimento Empresa Júnior foi um grande diferencial porque todos faziam. Reforçando um pouco do que tu trouxe. E assim, eu sempre te achei um cara muito humilde, de fato. Desde que você chegou lá no G4, que teve as primeiras interações, né? E, cara, eu tenho uma sensação de que para as pessoas introvertidas, essa questão da humildade, de você ser uma pessoa acessível, ser uma pessoa educada, uma pessoa que, pô, se importa com o outro, de fato, que não tem essa necessidade de aparecer, de estar nos holofotes, de mostrar o seu trabalho, ela tem um certo perigo também, que é a questão da síndrome do impostor, que é a questão do que você se sente menos capaz do que de fato você realmente é. E eu queria entender se para ti houveram momentos ali na tua carreira que tu sentiu síndrome do impostor, ou por estar em um ambiente diferente, ou por estar tendo que se provar ali e vir situações do passado também que, pô, não fizeram tanto sentido e não sabia lidar muito bem com isso. Queria que tu trouxesse um pouco esse assunto. Fechado. Primeiramente, obrigado pela questão da humildade. Falei ali enquanto você falava, mas eu friso muito isso. Eu gosto muito desses feedbacks, principalmente porque teve um período da minha vida que eu não fui muito humilde e não era na maldade. Eu acredito que muito do... Eu vou chegar nesse ponto seu, mas muito do bullying que eu sofri anteriormente era por eu, numa inocência, acabar fazendo alguns comentários que... não maldosos, mas tentando exaltar aquilo que eu havia descoberto que eu era bom. Quando eu era bem pequeno, pensa, 8 anos, eu viro pra alguém e acabo falando, pô, eu sou muito bom em esportes com a mão. E eu falava isso e
sem um contexto apropriado, as pessoas te acham uma pessoa arrogante. Então, mas na verdade eu era confiante. Então, às vezes, a sua maior qualidade de ser uma pessoa confiante, se você coloca de uma maneira exacerbada, você também vira o seu maior defeito, que é a arrogância. E aí vem o ponto da confiança. E eu linko com essa questão da síndrome do impostor. Eu sempre fui uma pessoa confiante, porque eu tive sempre uma autocobrança exacerbada. Isso até foi confirmado agora nos exames neuropsiquiátricos que eu fiz. É até interessante, depois a gente pode entrar. Mas eu tenho uma autocobrança forte e uma confiança também interessante. Bacana, eu acredito naquilo que eu faço. Eu tenho essa percepção, principalmente uns por feeling, outros por crenças e etc. E até entro nesse ponto que a confiança, para quem está nos ouvindo, eu acredito nisso, ela é formada muito por 3 pontos, que é derivado de conhecimento, que é um primeiro conhecimento baseado em doxia, que vem de dogma, aquilo que você crê, necessariamente por fé e etc. Então, doxia. Depois você tem sof, que vem de sofismo, empirismo, experiências empíricas que você viveu. Então, isso vai fazer com que, eu já vivi por aquilo, já vi aquilo. Então eu sei como funciona. Só que ao mesmo tempo chega num determinado momento que você não vai viver tudo. Seja por idade, seja pelo quem você é, ter um filho. Às vezes alguma eventualidade, enfim, você não vai conseguir transmitir tudo porque você não vai viver aquilo. Geneticamente possível. E outros é o epistema, por fim, o terceiro, que é baseado em provas científicas, onde você tem um teste AB e baseado nesses testes, você tem um resultado estatístico comprobatório que tal caminho é melhor. Então, você tem doxia, sof, epistema. Isso vai fazer com que, com base nesses 3, você tenha conhecimento. Tendo conhecimento, você tenha confiança. E essa confiança, pautado nesses 3, sempre fez com que eu tivesse um desempenho ou até mesmo uma síndrome do impostor não tão exacerbada. Eu sempre aprendi muito com as pessoas que estavam comigo. E ao contrário de quando eu estou num ambiente com pessoas muito mais fodas que eu, que é o que hoje, por exemplo, eu vivo, quando eu sento numa mesa da diretoria lá dentro do G4, eu tenho o Thales de um lado, Nardon, Alfredo, é um prazer para mim estar ali, porque são pessoas que já passaram com muitas coisas, então tudo que eles falam, eu genuinamente ouço, eu não fico falando, eu não fico querendo vender o meu peixe lá. Eu fico ouvindo e aprendendo, mesmo que seja uma coisa que eu já sei. Mas tem outras pessoas, sem ser eles são mais públicos. Mas existem outras pessoas lá que, com, 20 anos, estavam no MIT. Aí, quando eu entrei, outra pessoa já tinha vendido 3 empresas. Aí, o outro já passou por empresas gigantescas. Então, são todas pessoas que, de fato, além de eu ser o mais novo lá, eu não tenho tanta experiência. Mas o que eu faço? Eu ouço e aprendo a cada instante. E, ao contrário de eu ter uma síndrome do impostor por estar ali, isso só faz com que eu encare um desconforto maior para me provar todo dia. Então, eu nunca pensei pela síndrome do impostor, mas eu sempre pensei na ótica de o que eu tenho que fazer para mim, não para eles, para eu me provar cada vez mais. Como que eu consigo gerar valor para as pessoas que estão comigo, para o meu time, para a organização e para o meu indivíduo. Então, sempre foi muito mais uma questão de mim, mas sempre foi uma questão que eu sei que eu sou capaz, eu confio que eu consigo. E aí, depende de quem? Depende só de mim. Então, em resumo, não quero que entre num papo mais filosófico nesse sentido, mas eu encaro mais dessa maneira, porque eu sei que eu tenho controle. E aí, para fechar, tem uma frase que eu ouvi uma vez, que é do Naval Ravikant, um investidor que eu gosto muito dele. Gostamos bastante. Ele é sensacional, recomendo todos que conheçam. E eu vou tentar lembrar da frase, mas era execução ganha do timing. E a persistência ganha da sorte. Não imediatamente, mas eventualmente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você focar na execução e na persistência, eles são fatores que você controla. Só que o timing e a sorte, eles são fatores que você não controla. Então, se você focar nesses 2 primeiros que eu citei por muito tempo, você vai ter sucesso eventualmente, mas não imediatamente. E quando eu chego numa determinada sala e me deparo com pessoas extremamente capacitadas, eu sei que eles tiveram vários acertos, vários erros, e eles têm muito para ensinar e por isso eu fico quieto para ouvir. E em vez de eu ter uma síndrome do impostor e falar que eu não consigo, eu simplesmente coloco na minha cabeça esses fatores, que eu vou focar no que eu controlo, fator muito do estoicismo, para que em decorrência de determinados esforços e persistência, eu consiga chegar onde eles chegaram. E depende de mim. Eu vou chegar. E a intensidade que eu vou executar isso vai distorcer o tempo, fazendo com que eu chegue antes deles aonde eles chegaram. E é uma coisa que eu acredito. Caraca, mano, isso foi muito foda, tá maluco. Eu ia voltar pra esse assunto, eu ia dar uma apertada, ainda bem que eu nem apertei, porque você soltou exatamente... Porque assim,
até já trazendo para o público também saber, a gente muitas vezes, igual aqui, a gente traz o podcast, né? A gente trouxe essa iniciativa, mas no final do dia, todo momento, a gente está se perguntando se, cara, será que as pessoas vão ouvir a gente? Será que a gente é capaz de fazer isso aqui? Será que nós dois, infelizmente, sofremos muito dessa síndrome, né? Então a gente sempre, desde quando a gente se conheceu, a gente conversa sobre isso e às vezes quando você está entre pessoas que são muito confiantes, muitas vezes o extremamente confiante não necessariamente é o que entrega dentro de uma empresa ou dentro de um contexto ali, e ele tende a falar um monte de bobagem, né? Buchitagem, para não falar merda mesmo. E as pessoas compram aquela merda que ele tá falando. E aí, a gente que já é mais inseguro e fica, cara, será que é a gente que não tem a capacidade? E aí, quando você vai apertar, e aí o legal do que você falou foi da persistência, do tempo e tal. O bom é que o confiante também e o buchiteiro, no tempo, ele se perde. Eu sempre falei isso com o Matoso. No tempo, o cara que quer falar que ele vai fazer acontecer, ele fala, mas no tempo as pessoas vão pensando, tá, mas esse cara não tá chegando em lugar nenhum. Não E aí, sustenta. e eu lembro disso, é até legal trazer isso, eu lembro disso no G4 quando você entrou, cara. Lá atrás e tal, você fazendo as coisas, aí teve aquela rodada de sócios e tal, você não se tornou sócio na primeira rodada, e aí, pô, todo mundo ficou, foi um burburinho, tipo assim, como assim o Zambi é bizarro, ele entregou coisas fodas, ele tinha que ter sido sócio, e rolou uma discussão ali interna entre a galera. Só que aí eu olhei pra você e você tava ali, ó, não, tá tranquilo. Não, que isso, gente, vamos lá, com aquele sorrisinho dele, né, de vamos lá. E aí pronto, na próxima tava o homem lá, não tem erro. E agora faz sentido como é que ele pensa, né, muito foda, cara. Isso é. E aí, aproveitando já o gancho, eu queria falar sobre uma coisa que você trouxe que eu achei muito legal e muitas pessoas têm dificuldade, que é o tal do recomeço. Então, eu tenho alguns amigos que estão em transição de carreira ou estão pensando em mudar e tudo. E pessoas que eu conheço também que gostariam de mudar de cidade, mas não têm coragem, né? Eu, como você, mudei várias vezes de cidade e gosto disso. Acho que quando eu era criança, né, minha mãe morava de aluguel, então a gente mudava de bairro todo ano, porque o contrato acabava, ela falava, cara, por que se eu tenho um novo contrato para fazer, em vez de eu renovar nessa casa que eu já tô, vou morar em outro bairro, vou conhecer outro bairro. E aí eu conheço, tipo assim, eu morei mais de 15 bairros só na minha cidade. E aí depois eu fui e mudei para várias cidades. E aí, então eu sou exatamente essa pessoa, então eu adoro isso. Só que muita gente tem dificuldade. E você falou algumas coisas que eu achei muito boa, que é, cara, eu gosto de recomeçar, por conta do conhecimento, enfim. Como é que você lida com a insegurança do recomeço? Porque eu acho que é isso que as pessoas mais têm medo, que é, cara, o recomeço talvez é um abrir mão do que eu já fiz, recomeçar é talvez desistir, recomeçar talvez é um desconhecido que eu, porra, já tô ali num momento que tá tranquilo. E, em paralelo a essa pergunta, você falou várias vezes sobre desconforto. E que você se sente bem e você quer sempre estar nesse lugar, até, enfim, estando com pessoas mais fodas, estudando mais. Como é que você lida também com esse desconforto? Enfim, acho que os dois assuntos são paralelos. Tá. Um link que dá para fazer foi o que eu falei de buscar ter uma vida interessante ao invés de uma vida alegre, que é o que eu sempre busco. Porque pensa que se você buscasse sempre ter uma vida alegre, a alegria ela vem de um momento a posteriori à euforia. E ela é momentânea. E, em paralelo, se você tem uma vida alegre, significa que você está confortável. E você não está no desconforto. Se você não tem desconforto, você não está evoluindo. E muitas das coisas que eu faço hoje, não necessariamente eu gosto de fazer. E como eu disse, se eu pudesse optar hoje por não falar em público em relação a o que tem, quais são os próximos passos, vender as minhas ideias, trabalhar à frente de todos uma questão até mais política, eu não faria. Eu não gosto dessa exposição. Mas, contudo, entretanto, é o que vai fazer com que, a gente aprenda, porque é um conhecimento que nós, sim, temos que ter, porque o ambiente precisa. E 2, vai fazer com que a gente impacte as pessoas que estão conosco ali. Então, eu trago isso porque o desconforto ele é necessário para que a gente evolua nós mesmos e as pessoas que estão conosco. Então, eu encaro muito nisso. Eu quero contribuir. Eu gosto desse propósito de ajudar de maneira genuína, sem esperar nada em troca. Eu tinha uma questão monetária quando eu trabalhava aos finais de semana como consultor, mas, sobretudo, eu gostava de ajudar as pessoas. Eu gostava de receber uma mensagem depois falando, pô, você me deu um insight que mudou, você fez eu conseguir esse emprego. E em um dos meus trabalhos, eu focava muito em estagiários, analistas, trainees e etc. Então, para mim, o propósito ele sempre foi muito bom nessa pegada. E dito isso, a mudança de cidade para mim é muito do meu ser de gostar da minha companhia, de gostar de estar sozinho. Eu não sei se é uma coisa, e eu não posso falar por quem está ouvindo, ou até mesmo por outras pessoas, mas falando de mim, eu sempre gostei de ter um momento comigo mesmo. Um momento onde eu me dedicava para estar sozinho, refletindo em tudo que já havia acontecido, ou até mesmo nos próximos passos que eu ia fazer.
E quando eu falo de recomeço, eu não falo de recomeçar de uma página em branco. Mas, mais uma vez, é recomeçar com base em tudo que você fez errado e tudo que você fez certo. Para que quando você recomeçasse, não sei se é a melhor palavra, a gente não vai sair da estaca zero. É como se a gente perdi tudo que eu tenho hoje, mas eu mantivesse o conhecimento que eu tenho hoje, não necessariamente eu levaria o mesmo tempo. Eu encurtaria muitas das coisas que eu passei, que eu sofri, e até mesmo que eu aprendi, para que eu conseguisse aprender coisas a mais, que corroborassem ou potencializassem tudo aquilo que eu já atingi. Então, o tempo ele é mais curto. Então, a mudança, ela faz com que você consiga, a partir de uma página em branco, reescrever uma história que vale a pena ser vivida. Aquela história que você até então não teve. Uma história que você pode criar e ser a melhor que você viveu até então. Eu encaro dessa forma. E não tem como simplesmente eu falar, pô, encare dessa forma também. Algumas pessoas, elas gostam de estar cercadas por outras pessoas. Pessoas que são a base dela. Seja familiar, seja fraternal, enfim, maternal. Eu já encaro dessa outra maneira. Eu gosto desse recomeço. Eu acho que é complexo falar disso porque é uma coisa muito mais do meu ser. Eu sou uma pessoa que gosta mais de viver sozinho. Eu gosto de recarregar minha energia estando mais comigo mesmo. Que é a característica dos introvertidos, né, Matheus? Perfeito. Eu vou tocar aqui num assunto que eu me identifiquei muito, que é a questão de você ser o mais novo da roda. Tá. Muitas vezes nos dá a vantagem de ser o mais novo, né? Porque às vezes as pessoas não esperam muito das pessoas que são as mais novas, mas tem aquela coisa da insegurança. E eu queria entender contigo como que foi. Porque eu imagino que em todos os ambientes que você se colocou, por ter acelerado vários processos, você era o mais novo ali da roda. Como que foi essa sensação? E dicas para quem tá em casa também, que tá passando por uma situação parecida com essa. Tá. Então eu vou dar essa resposta muito encarando num quesito que eles vão estranhar, que é sorte. Olha que loucura. E eu acredito muito que existem 4 tipos de sorte. Olha só. Que é o quê? A primeira sorte que você tem é aquela sorte cega, ao acaso. Que o universo por si só, ele tende ao estado de menor energia, entropia, né? O caos. E não tem como excluir a aleatoriedade. E isso vai fazer com que em alguns momentos da vida a gente tenha sorte. Um segundo tipo de sorte é aquela por esforço, aonde por você se esforçar constantemente, lembra ali, por tempo suficiente, eventualmente, você vai ter uma oportunidade. E aí, consequentemente, você vai conseguir progredir. A terceira sorte é por reconhecimento, aonde você já tem suas habilidades reconhecidas. Note aqui, eu estou falando várias vezes. Você viveu coisas e você já fez autorreflexões. Então eu sei o que eu sou bom. Ou pelo menos acima da média. Não necessariamente sou o melhor, e nem você. Mas eu sei aquilo que eu, de certa forma, me destaco. E aí eu tenho o quê? O reconhecimento, que é essa terceira sorte que eu estou falando. Eu reconheço oportunidades melhor do que as outras pessoas, justamente por saber aquilo que eu sou bom ou não. E por fim, a quarta sorte, ela tem um nome estranho, que é sorte idiosincrática, olha só. Que não dá para excluir o talento. E aqui eu não estou falando se esforço é melhor que talento, etc. Existe talento. Eu sei que eu sou muito bom naquilo por já ter feito 10.000 horas daquela atividade. Então, no livro Outliers fala muito isso, né? Então, eu sei que eu sou bom naquilo, muito bom. E aí eu crio minha própria sorte. Então, um é a sorte cega, o outro por esforço, outro reconhecimento e o outro idiosincrática, onde eu crio. E eu sempre busquei acabar encarando tudo que eu faço numa intensidade desproporcional a ponto de eu ficar bom o suficiente para criar minha própria sorte. E quando a gente surge a oportunidade, é legal. Mas se não tem a oportunidade, a gente trabalha de uma maneira intencional para que a gente crie ela. E às vezes a gente fica muito visado em o que eu faço é para acabar impactando de maneira direta isso. Só que existe muitas coisas que a gente faz que tem um impacto indireto, que é um modelo mental de pensamento de segunda ordem. Então, vou dar um exemplo. Hoje, eu tenho dailies com o meu time. Falando esse exemplo para ficar mais fácil e claro para todo mundo. Quando eu faço uma daily, o que é o detalhe? É eu fazer o alinhamento com as pessoas que estão ali comigo, é eu acabar entendendo o que está acontecendo, é fazer isso diariamente. Isso é o óbvio, é uma daily, beleza, você coloca no Google, você vai saber entender. Mas qual que é o impacto indireto? Eu começo às 9 horas da manhã. É às 9. Não é para utilizar devices. Não é para utilizar devices. E uma série de comportamentos que a gente vai imprimindo para as pessoas que estão com a gente, para que a gente consiga criar, mais uma vez, um ambiente de alta performance. Um ambiente que a gente quer viver. Um ambiente que vai fazer com que, além de ser bom para ele, seja bom para nós mesmos. Então, eu sempre encarei muito dessa forma. Aonde eu vou dar tudo de mim, sabendo que existe aquilo que a gente não controla, como eu mencionei na primeira sorte, por exemplo, mas vou dar tudo de mim para que eu crie a minha própria.
E quando a oportunidade chegar, se eu não criei, eu esteja preparado. Então, em resumo, é isso. Contribuindo com essa coisa da sorte, cara, eu gosto muito de uma teoria que é tipo assim, encarar a sorte como se ela fosse uma superfície, né? Então você consegue aumentar a sua superfície. Digamos assim, você pescar com uma vara de pesca, você só vai conseguir provavelmente pegar um peixe. Mas você está utilizando uma rede de pescar, você tem uma tendência maior a conseguir pescar mais outras coisas. E o network é um pouco disso, né? Quando você tenta aumentar a sua rede de network, você está aumentando a sua superfície de sorte. Não necessariamente você vai tipo assim, ter a sorte atingida ali, porque tem muito do acaso. Sim. Mas quando você se esforça para aumentar essa superfície, normalmente é aí onde você tem resultado. Animal. Deixa eu até complementar isso, que eu acho que é importante. Eu acredito muito que existem também... Eu sou cheio dos números, vocês estão vendo, né? Cheio de frameworks, assim. E, inclusive, vou fazer até um comentário sobre isso, que eu acredito que você não necessariamente precisa criar os seus frameworks, mas num estado da vida onde você consegue aprender dos outros e acabar vendo quando e em quais situações eles se encaixam, vai fazer com que você consiga tomar decisões ao longo da sua vida muito mais assertivas ali, mais certas, né, certeiras e rápidas. Então, estudar esses frameworks e modelos de pensamento é muito bom. E baseado em tudo que a gente viveu, a gente consegue criar os nossos próprios. E quando a gente chega num estado que a gente cria os nossos próprios, fica mais fácil de ensinar os outros e corrobora com o que a gente vem falando. Porque cria-se hábito, cria-se frameworks, você dissemina eles e as pessoas pegam para aplicar exatamente dessa mesma mentalidade na vida delas para terem decisões mais certeiras e rápidas. Então é um ciclo ali, como se fosse um growth loop, né? Para que a gente consiga contribuir. Mas o fato é, mais uma coisa, 4 formas que eu penso a questão de capital, que você falou de uma, network, né? Eu penso muito que existem 4 tipos de capital, onde você tem o social, o intelectual, o financeiro e o erótico, vamos dizer assim, vou explicar cada um. O primeiro, o intelectual, é quando você se submete a estar em um local em troca do conhecimento. Eu acredito que até mesmo fazer esse podcast é uma forma de você acabar tendo capital intelectual. Porque você chega num determinado momento que você quer acabar aprendendo mais. E trazendo pessoas, com exceção de mim, tipo os outros lá, que são bons e tal. Cara, é uma vivência incrível, que não necessariamente eles contam em qualquer lugar. Então, aprender com eles. O segundo é o social. O que é o social? O que você falou, o networking. Que aqui também fortalece networking. Se você traz pessoas fodas e pede para essas pessoas fodas indicarem outras pessoas, isso vira um ciclo e, consequentemente, você sempre tem pessoas fodas aqui. Porque, querendo ou não, pessoas fodas se relacionam com pessoas muito boas também. E eu tenho esse prazer. Eu gosto de estar no G4, hoje, no momento que eu me encontro, muito pela densidade de talentos que tem lá. Das pessoas internas, quanto também os clientes que eu atendo. E poucos pensam nisso. Os clientes que eu atendo, as pessoas, os empresários que eu trabalho, eles não são burros. Eles têm muito a me ensinar. E se eu genuinamente estou disposto a aprender, consequentemente, a gente vai aprender. Seja interno quanto externo. Então, beleza. Primeiro intelectual, segundo social, que é o networking. O terceiro é o financeiro, que é o mais óbvio, que é a gente trocar o nosso tempo, esforço, enfim, pela questão monetária. E, por fim, o erótico, que é o branding. Não necessariamente pejorativo da palavra e tal, mas é o branding. É você construir a sua imagem, você ter a sua presença pessoal quando chega em algum determinado local, as pessoas te perceberem de uma maneira distinta. Porque, no fim, cara, o que importa muito é a percepção. Percepção vende. Eu não estou dizendo se é certo ou errado. Mas uma vez que você cria uma percepção de que aquilo é foda, seja uma pessoa, seja um produto, seja um serviço, você vende aquilo. Claro que você vai ter consequências a posteriori se você não entregar na melhor qualidade, na qualidade que for prometida, ou até mesmo não entregar. Mas a percepção é o que faz com que a primeira impressão seja estabelecida e, consequentemente, você consiga acabar entrando em um estado de melhor relacionamento com os outros. Então, esses 4 tipos de capitais, eles fazem muita diferença. E aí, eu linko isso, um dos pontos aqui, para falar do network, que foi o que você citou para fechar, e aí segue. Que é... Estar com pessoas fodas é extremamente importante. E a gente já ouviu isso inúmeras vezes. Mas eu sempre fui uma pessoa... Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trazer ideias criativas. Ideias que não necessariamente são do senso comum. Para que a gente consiga ter resultados diferentes. Algumas mais arriscadas para ter resultado assimétrico. E eu sempre gostei muito de ser agressivo. Tanto nos investimentos, tanto em tudo da minha vida. Principalmente em ideias, tomar risco. E quando a gente pega e a gente tem uma ideia diferente... E a gente apresenta para outras pessoas, e essas pessoas elas não são fodas, vamos supor que elas são pessoas medíocres, uma série de pessoas do mundo. A ideia que aparentemente era foda, que você acreditava, por passar por várias pessoas, as pessoas tendem
por serem medíocres, lembre-se que eu não estou falando de pessoas que vocês consideram fodas, ela tende a retornar num estado basal, aonde uma ideia que era foda, ela vai sendo podada uma parte, poda outra parte, poda outra parte, poda outra parte, até que ela vira uma ideia comum. E a gente, pela segurança, pelo ser humano querer a segurança, aquilo que poderia ter um resultado assimétrico, um resultado convexo, faz com que ele volte ao estado normal. E, consequentemente, aquilo que você iria colher, você não colhe mais. Então, estar cercado de pessoas que são boas, que potencializam você e as suas ideias, é extremamente importante para que você consiga crescer na vida. E eu escolhi muito bem as pessoas ao longo da minha vida que eu me conectava. Porque, por um, é difícil me conectar com os outros pela minha essência, por quem eu sou. Mas dois, quando eu conectava, era uma pessoa que eu me sentia seguro de almoçar junto, que é um fator que eu olho. Pô, essa pessoa é uma pessoa que eu gosto de almoçar, eu consigo ficar no silêncio com essa pessoa? Porque querendo ou não viver um almoço no silêncio, você tem que ter uma intimidade grande. E essa pessoa é foda? Sim. Então é uma pessoa que eu quero pra mim. Porque eu me sinto seguro, logo eu tenho uma alta performance e, consequentemente, eu sei que ela vai me agregar mais se eu der uma ideia boa. Que foda. Você tocou nesse ponto agora, o último, né? Do erótico, da percepção e tudo. Gostei da frase que você falou do termo de percepção vende. A gente conversa muito sobre isso e no G4 ali, como é uma empresa de educação, mas também que é muito conhecida por ser uma empresa de marketing, a gente consegue entregar muito valor na coisa do marketing, a gente foi aprendendo muito o quanto que, cara, não é só você entregar um bom produto, você tem que mostrar e parecer também muito, muito bom, né? Que é aquela coisa de você a partir do momento que você primeiro parece ser. Então, como é que você foi lidando com isso ao longo da vida de um menino da adolescência que era zoado por N fatores e tudo, a se tornar um cara que hoje é visto como um diretor, é visto como uma pessoa que, enfim, conhece muito do que está fazendo, que sabe aonde quer chegar, que tem essa segurança e que, ao mesmo tempo, cara, não quer, né, por coisas interiores, não quer ter que ficar fazendo ali o jogo da conversa, ter que ficar sorrindo e ter que ficar... Você sabe, o network no final do dia é isso, né? A gente tem que abrir mão e a gente que tem mais dificuldade de ficar ali, né, entre aspas, a ladainha ali, de às vezes você só quer estar em casa, deitado e falando, cara, eu só queria estar fazendo meu gráfico e batendo meta, ao invés de estar aqui sorrindo para as pessoas. Só que é isso, a percepção ela vai vender não só no sentido do network, mas ela também vai vender no sentido de, cara, como é que você vai se portar, como é que você vai se vestir, então você tem que pensar... As pessoas normais, elas não param para pensar que pessoas excepcionais pensaram muito para ser excepcionais. Elas acham que naturalmente elas se tornaram excepcionais. Então a gente já teve diálogos assim, eu e Matheus, de cara, qual roupa a gente vai usar em tal dia e como é que qual roupa a gente vai comprar no shopping? Por quê? Porque, cara, antes, pô, não, eu me visto do jeito que eu gosto. Igual o pessoal fala, Mark Zuckerberg veste a mesma roupa. Tá, mas o maluco é bilionário, porra. O maluco entregou um bagulho bizarro. Nós que estamos correndo atrás de fazer o que ele alcançou, a gente tem que viver, né, certos níveis. Então, como é que você acaba vivenciando isso e, cara, principalmente pensando de forma proposital? Porque eu acho que a gente tem dificuldade, a gente faz mais propositalmente, né? Uhum. Eu sou muito intencional nas coisas que eu faço, tá? Nas coisas que eu divulgo, nas coisas que eu comento, o que eu deixo de comentar. Tem uma história do founder do JP Morgan, um banco dos Estados Unidos, bem famoso, que é um exemplo que elucida muito isso, na intencionalidade dele, apesar de não parecer à primeira instância. Que quando ele ia entrevistar alguém, ele dava disponibilidade para a pessoa que ele queria fazer negócio, chamava na sala, e dava 2 charutos para ela. Um charuto muito premium, muito bem feito, numa caixa requintada, e um outro mais comum. E a negociação, a entrevista, seja lá o que for, começava ali. Aonde naquela época, beleza, fumava e tal, ele tinha dito, o cara é o dono. Ele escolhia um deles. E a partir do momento que ele escolhia o mais rebuscado, ele já meio que conseguia inferir que é uma pessoa, por exemplo, mais ambiciosa, que iria se confirmar ao longo da conversa. Mas ele já tinha meio que uma predisposição que ele visava confirmar aquilo. Então ele escolheu o mais requintado, é o mais ambicioso. Depois ele ia vendo como ele tratava aquele charuto. Se ele tratava com zelo, cuidado, elogiava o gosto, se ele oferecia, se ele... uma série de coisas. E esses comportamentos que não parecem, não são evidentes, do tipo, o que ele tá... Ele só me deu um charuto. Na verdade, é muito mais do que isso. Então, uma vez que a gente acaba tendo essa visão, eu acabo trazendo isso para o meu dia a dia. Quando eu estou fazendo uma entrevista com alguém, por exemplo, eu pergunto coisas que não necessariamente é o que eu quero perguntar. Quando eu viro para uma pessoa e eu acabo perguntando o sonho dela, que é uma pergunta, eu conduzo minhas entrevistas muito como se fosse, entre aspas, um date ali, e é uma pergunta muito para entender no âmbito pessoal da pessoa, para que no final, qual que é a resposta que eu quero? Eu quero olhar para aquela pessoa e falar, eu gostaria de estar num almoço com essa pessoa? Eu gostaria de estar numa reunião com essa pessoa? E é isso que eu busco sempre responder. Claro,
essa pessoa tecnicamente é boa porque já foi validada. Essa pessoa, ela acaba tendo uma série de fatores que quando chega em mim eu quero explorar algo específico. Mas o fato de eu fazer perguntas que não necessariamente querem dizer o que elas realmente são é o que vai fazer com que a gente consiga entender o íntimo dela. Então, qual o seu sonho? Se você não tem sonho, qual é o seu sonho de curto prazo? Pô, você não pensa no seu sonho? Você não tem nenhum tipo de ambição? Você não gostaria de fazer um bem para outrem, para uma outra pessoa? Sua prioridade. Às vezes, quando eu pergunto, e é uma pergunta que eu falo para as pessoas, qual é a sua... Eu sei que prioridades não existem, não existem, né? Tem que ser uma. Mas, com a licença poética da palavra, qual é a sua prioridade 1 e 2? Aí a pessoa vira para mim e fala, sei lá, trabalho, geralmente para me agradar, e outro fala família. Aí, legal. Aí eu viro para a pessoa e falo, você não acha religião importante? Aí o cara, né, aí eu meu? quero entender. Tipo, não tem problema se ele virar pra mim e falar, não, eu sou agnóstico, sou ateu, sou sei lá. Não tem problema. Ah, não, saúde não é importante pra você? Aí ele fala, não gosto. Tipo, não, veja bem, é sim, porque ela é a base, ela tá entre o 1 e o 2 ali. Tipo, Tá entre o 1 e o 2, sabe? 1,5. Então, tem um quê que quando eu faço uma pergunta dessa, na verdade eu quero entender uma coisa que eu vou perguntar na sequência. Não necessariamente a que eu perguntei na hora. E isso vai fazer com que eu consiga acabar criando a resposta da pergunta que eu falei anteriormente. Eu vou gostar dessa pessoa almoçando comigo ou em uma reunião? E beleza. E ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que, como eu disse, gosto de ter o contexto de tudo. E eu sempre fui uma pessoa que coloquei muito a mão na massa. Exemplo. Existe uma coisa no mercado que, em marketing, que chama estratégia de go-to-market. Hoje a galera chama muito de lançamento, mas tem nomes chiques para isso mesmo. Né, go-to-market, chique. Mas é isso, sempre existiu, sempre faz, a Apple sempre fez, evento é uma estratégia disso e etc. E pegando este, que é uma coisa mais tangível, que é um momento que eu estou vivendo agora, inclusive, que é o aniversário da empresa, e eu, junto com o meu time, né, uma série de pessoas, acabamos conduzindo toda a estratégia. No passado, eu fazia sozinho. E eu trabalhava tudo ali. E sozinho, eu só não fazia o expert, que é o cara que dava aula. Mas eu fazia gerenciamento de campanhas, eu fazia o design dos anúncios, eu fazia o design, seja o anúncio do social, quanto também de ads, eu cuidava dos grupos de WhatsApp, eu fazia os disparos de CRM, eu fazia as vendas ali junto com o time, tipo ligar mesmo quando o carrinho, eu fazia todas as frentes. E ter o controle, o contexto, entender operacionalmente como tudo funciona, fez com que eu me sentisse mais confortável em, apesar de ser o mais novo, que foi o que você perguntou, o mais novo dentre todas as pessoas que estão ali, eu tivesse uma propriedade de saber o que eu estivesse falando. Claro, existem pessoas muito mais densas e profundas do que eu, mas eu não sou uma pessoa que chega e eu não sei nada. Nunca vi isso na minha vida. Eu sou uma pessoa curiosa por essência. Se eu fosse resumir em 3 pontos, eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa entusiasmada, com grandes ideias, com ideias que geralmente parecem loucas, como eu já falei, e eu sou uma pessoa otimista, porque eu acredito que aquilo vai dar certo. E a mentalidade, o sucesso começa na mentalidade. Eu acredito também bastante. Então, eu ser uma pessoa curiosa, a ponto de explorar tudo, operacionalizar mesmo, entusiasmada, a ponto de abraçar grandes ideias, e ser uma pessoa otimista, a ponto de acreditar que aquilo vai dar certo, moldou exatamente quem eu sou hoje. E eu quero pessoas assim comigo. Se eu acredito nisso, eu quero pessoas assim, porque eu quero pessoas fodas. E eu volto ao ponto que pessoas que potencializem minhas ideias. Tudo que a gente está conversando aqui é interligado. É exatamente como eu penso. Porque tudo tem um porquê. Porque tudo isso eu já vivi. E são como se fosse axiomas para mim, né? Como se fosse o livro de princípios do Ray Dalio, eu tenho os meus. E eu achei, o que ele fez ali é brilhante. E eu quero, quando eu chegar no final da minha vida, eu olhar um bloco de notas que eu tenho, com frases que me marcaram, e falar, esses são os meus princípios de fato, realmente. Aí eu falar, toma aqui, filho, toma aqui, sei lá quem seja. Caraca, que foda, hein? Foda. Tu trouxe uma coisa do contexto ali, da percepção, e eu vou ter que trazer uma frase assim que eu gosto muito que fala sobre esse assunto, que é da Marina Abramovic. Cara, se você é padeiro e faz pão, você é padeiro. Se você faz o melhor pão do mundo, você não é um artista. Mas se você faz o pão na galeria, você é um artista. Então o contexto, ele muda tudo. E o contexto de tu ser um cara criativo, que traz boas ideias. Eu queria justamente te provocar sobre um assunto, para que tu traga um exemplo. Que no dia que eu soube dessa notícia, eu te achei, tipo assim, cara, o Zambi tá enlouquecendo, que foi no G4 Valley. Que tu trouxe uma ideia que era extremamente inovadora ali para a empresa, de abrir mão de uma Black Friday para fazer um grande evento, para fazer um puta de um lançamento de um produto novo, né, movimentar toda a empresa e assumir um puta risco. E teve um resultado brilhante, assim. Me conta um pouco desses bastidores, porque eu acho que resume bem essa
Coisa da criatividade, de trazer boas ideias e de sair do comum. Ah, claro. Você primeiro pega água, porque essa daí, meu Deus do céu, essa daí, por favor, cara. E esse é um assunto bem delicado, que num primeiro momento, o Riedo chegou para mim, que é o CEO do G4, e ele me provocou, dado o cenário que nós estávamos vindo ao longo do ano, que apesar da gente sempre divulgar coisas positivas nas redes sociais, sempre mostrar o bônus, etc., a gente tem muito ônus do outro lado. E hoje, não digo só o G4, mas todo mundo faz muita questão de acabar vendendo somente aquilo que é bom. Mais uma vez, a percepção vende, né? Só que o cenário que a gente se encontrava no passado era um cenário desafiador. Um cenário que a gente não estava cumprindo o BP as is, como a gente havia se proposto. Tanto que o ano, por informação pública, a gente foi 205 milhões, só que o primeiro BP era 220. E sem o Valley, a gente ia fechar em cerca de 190. E quando o Riedo chegou para mim, ele falou, Zambi, eu preciso de um plano. E ele deve ter feito isso com várias pessoas, né? Quem sou eu? Mas ele falou, Zambi, eu preciso de um plano onde a gente consiga acabar, em vez de entregar 10, que a gente entregue algo em torno de 20, 30. E é uma coisa que é desafiadora, porque no modelo que o G4 funciona, quando a gente faz um foco, a gente tem que abrir mão de outros, que é o futebol de criança, onde todo mundo está na mesma bola, que vocês bem sabem, que é uma coisa que a gente evitou no modelo organizacional que a gente adotou na empresa. Então não vou entrar nisso para quem está ouvindo, mas o fato é que fazer isso, ele era arriscado. Porque além de ser um número agressivo, dobrar, a gente tinha que abrir mão de coisas que a gente eventualmente já tinha uma receita certa. Uma delas, Black Friday. O G4 pela marca, ao longo do ano, se a gente vira e fala Black Friday, desconto, a galera compra. Quanto? Cara, 7 milhões dava para fazer lá. Sem esforço. 7 milhões dá para fazer. A gente tem a estratégia, a gente sabe, a galera é boa, executa, dá para fazer. Só que quando a gente apresentou esse plano, onde o plano inicial ele tinha 22 milhões, como matematicamente comprovado, era um plano arriscado. E ao apresentar, as pessoas não acreditaram muito. Sendo bem honesto, eu lembro da primeira reunião, onde tinha um pessoal de uma outra unidade de negócios, de programas presenciais, tinha pessoas do chapter, e quando eu apresentei, eu fui contando em fases, porque um grande projeto, dado o risco que ele tem, e eu gosto, como eu já disse, de correr risco, você tem que acabar subdividindo ele em partes, para que uma vez que uma parte der errado, você consiga acabar ajustando as subsequentes. Então, eu gosto de correr risco, mas eu também não sou burro. Eu tenho vários planos de contingência ali para que a gente consiga mudar a rota. Principalmente projetos grandes, onde você está pilotando transatlântico. Você tem que transformar aquilo em jet skis de certa forma. E ao contar esse plano, todo mundo ficou incrédulo, falando, como assim? Não tinha nem justificativa, porque os números que eu trazia eram baseado em benchmarks que ou eu já tinha vivido em algum momento da vida, ou em feeling. Porque a gente entende, e o mais importante em marketing, essa questão de feeling, é entender a psique humana. Como eles vão se comportar caso você faça A ou caso você faça B. E isso em gestão também é extremamente importante, que eu comento depois. Mas números ali presentes não poderiam ser questionados porque eram experiências muito pessoais. E a galera simplesmente confiou, dado todo um histórico de eu e meu time, as pessoas que estavam ali, terem entregues vários resultados, desde quando eu cheguei. E quando a gente topou, a primeira coisa que eu fiz foi... agora é isso que eu desinstalei o Instagram. A gente tinha 40, 45 dias para entregar um evento, dobrando a meta, 22 milhões, abrindo mão da Black Friday para vender ingresso, em resumo, para que as pessoas fossem para esse evento, que era um evento tanto presencial quanto online. E eu desinstalei o Instagram para ficar em um estado focado. Um estado que, mais uma vez, intencionalmente desequilibrado por um período. Porque na vida, dada a prioridade que a gente tem que optar por ser desequilibrado em alguns momentos. Executamos aquilo, e eu em particular, cara, foi um período de 40 dias que eu dormia 4 horas por noite. Acordava pensando nisso, ia dormir pensando nisso. Não todos ficaram nesse ritmo, mas eu tenho uma autocobrança muito grande. E recentemente, até citei aqui logo um pouco atrás, que eu passei por um neuropsiquiatra e isso foi constatado. Foi bem interessante, que eu tenho uma autocobrança acima da média, a ponto de ficar irritado quando eu não consigo performar na melhor maneira. E esse teste, só para vocês fazerem no parênteses a história do Valley, ele foi constituído de 6 encontros, onde eu tinha que ficar 1 hora fazendo várias atividades. Palavra fonética, palavra semântica, memorização, forma geométrica. E no final ele me retornava exatamente esses pontos do que eu tenho acima da média da população, abaixo da média da população, entregava meu QI, entregava uma série de coisas e até mesmo predisposições a doenças genéticas, porque eu estava querendo entender algumas coisas que uma pessoa falou para mim, a minha psicóloga falou para mim e fez um estalo assim na minha cabeça. E aí eu fui fazer esses testes justamente para entender se eu tinha isso. E eu acabei fazendo tudo isso e a autocobrança foi um que deu como resultado. E essa autocobrança ela acaba culminando numa velocidade de resposta abaixo da média da população, acredita?
tem um desvio ali. Não é um desvio padrão grande, mas pela minha autocobrança e o meu medo de errar, quando eu estou fazendo um teste, por exemplo, essa planilha que eu apresentei para as pessoas que eu citei, eu levo mais tempo do que a média levaria, vamos dizer. Um tempo de resposta menor. Por quê? Porque eu não quero errar. Eu não posso errar. Não dá para errar. E nessa situação, como também em menores. Testes de prova, de vestibular, etc. Em resumo, a minha autocobrança nesse período ela ficou muito alta, culminando no menos horas de sono e etc. E eu só vivia para isso. 40, 45 dias para isso. No final, aí você pode me perguntar caso você queira explorar algo a mais, o fato da gente ter colocado todo mundo, 300 pessoas, em uma sinergia, uma consonância, para que por um determinado período de tempo todo mundo pensasse em como entregar aquele resultado, fez com que a gente conseguisse entregá-lo. Que em vez de 22 milhões, a gente entregou 27. Esse como impacto direto. Foi bom, legal, tal. Mas qual que é o impacto indireto? O impacto indireto é, integração entre as pessoas que a gente tem. Quando uma empresa cresce, o que é prejudicado é comunicação. Fato, porra, isso é muito claro, é muito delicado. Então, impacto indireto, primeiro, integração. As pessoas se integrando. Impacto 2, inovação. A gente consegue, dado o momento, o desafio, etc., acabar tendo ideias inovadoras que se perpetuarão no G4 ou qualquer empresa. Então, esses momentos fazem isso. E terceiro, você seta um novo estado basal para a companhia, aonde aquilo ecoa e fortalece a marca, fortalece os laços, fortalece até mesmo a receita que virá a posteriori, porque você setou um novo padrão, novas pessoas te conheceram, a marca entrou em um outro estado. E a gente colheu reflexos disso em janeiro até fevereiro, e que é uma coisa que é o que mais me agrada, a perpetuação talvez desse evento. O aniversário do G4, que é o momento que a gente está vivendo agora, ele propiciou a criação de um outro. Eu não sei se vocês sabiam, mas o G4 Day, que é um evento do G4, de um dia, foi criado de um aniversário. A gente acabar, quando tem uma venda, uma musiquinha, vocês já viram? Vale de gás. Tipo, essa musiquinha, que parece besteira, para engajar as pessoas que estão ali, foi criada em um aniversário. O G4 Valley, a primeira ideia, na verdade, ele chamava Summit, que foi criada num aniversário. Tipo, são momentos de desconforto onde você escolhe estar desbalanceado ali na sua vida que vão fazer com que você tenha a inovação. E esses outros fatores que eu mencionei. Tá? Estamos chegando no final, né? E esse papo, sério, acho que foi um dos que a gente mais conseguiu extrair em menos tempo do nosso convidado. Foi muito legal. Acho que eu já vou puxar a última pergunta para ele poder responder com calma e tudo. Enfim, você quer talvez fazer alguma antes ou já Se posso? quiser, mano. Eu vou puxar uma aqui, Tá. de bastidor, tá? A Você falou... verdade. Você falou... essa acho que você pode responder de forma mais rápida. Claro. Você falou sobre a autocobrança, né? Você é uma pessoa que se cobra muito. E eu lembrei de uma situação que, por exemplo, eu também me cobro muito, mas em alguns momentos, quando eu erro, cara, eu fico paralisado com o erro. Então, vou te dar um exemplo. Então, bati uma bola no vôlei, né? Ataquei. Fui bloqueado. Às vezes eu nem tenho reflexo para tentar recuperar a bola. Então, tipo assim, eu fico tão preso no meu erro, me cobrando tanto, tipo assim, pô, eu errei, por que eu fiz isso e tal, eu deveria ter atacado melhor, que eu não tenho tempo para refletir, para, tipo assim, ter reflexo. E tiveram momentos também que você não atingiu o seu objetivo na carreira. Né? Sei lá, uma meta que não foi batida, algum evento que não bateu o que foi esperado. Eu queria entender como que você faz para se levantar nesses momentos e se você tem um momento de luto, o que você faz nesses momentos? Eu, respondendo de maneira bem direta, eu tenho um momento de autorreflexão muito intenso, aonde eu opto por ficar sozinho, quieto. E é muito estranho. E aí eu trago algo que é mais tangível para quem está nos ouvindo, que é, por exemplo, a questão de, sei lá, relacionamentos. Quando eu tenho uma determinada briga, que é um momento desconfortável, dado algum desalinhamento, eu já estive com pessoas que queriam resolver na hora. E é isso. Eu acredito até que é o certo, mas eu, em particular, dado ao que é o meu certo, eu sou uma pessoa que ao invés de resolver na hora, eu prefiro me isolar, refletir e no dia seguinte resolver ou até mesmo, se não for tão grandioso, deixar passar. E é ruim isso. Porque você vai culminando pequenas coisas, tendo um efeito composto que uma hora pode estourar. Mas a minha personalidade vem de uma autorreflexão e uma questão de solitude maior, para que eu tire algum tipo de aprendizado. E essa solitude, essa questão comigo mesmo, ela também deve ser em um outro ambiente. Então, se eu não estou conseguindo resolver algo em uma determinada, sei lá, planilha, que seja, eu vou para outro ambiente, sozinho, reflito e eventualmente volto para tentar resolver aquilo.
Mas quando chega num momento onde eu já estou travado há um determinado tempo, a minha autocobrança fica demais, exacerbada. E aí eu não consigo. E eu acho que esse é o grande segredo. Entender o que cada um, ou até mesmo o limite de cada um, para que ele consiga entender qual é o momento e como lidar para que ela volte depois de determinado tempo e desempenhe o melhor. Então isso é individual de cada um, essa é a minha forma. Convido você a fazer isso, caso seja parecido comigo e tenha se identificado com alguma coisa que eu falei aqui. Legal. Cara, no final dos nossos episódios, a gente faz uma pergunta um pouco reflexiva para os nossos convidados, né? Basicamente é um exercício que a gente faz que é o seguinte. A gente pegou esse exemplo muito de um caso do Flávio Augusto, que um seguidor dele falou com ele que, nossa, o que se alcançou e tudo, meu Deus, quem me dera se eu tivesse a riqueza que você tem. Ele falou assim, cara, eu trocaria toda a minha riqueza pelos seus 20 anos. E aí a gente decidiu trazer essa pergunta por conta disso. Então imagine que aqui, no podcast O Começo, a gente está te dando agora uma poção. E essa poção não vai te levar para os 20, porque você está só com 29, então eu vou te levar lá para os 18, vai? Eu vou te levar um pouquinho antes ainda. Só que eu te levando para os 18 anos agora, você tomando essa poção, você continua com o teu conhecimento, você continua com o seu conhecimento, mas você perde tudo que você já conquistou até agora. Então você não tem mais networking, você não tem a grana que você já juntou, já investiu, o que seja, você não tem absolutamente nada, apenas o que você aprendeu. Quais decisões você tomaria? O que você faria se você estivesse começando? E junto dessa pergunta também, você responde isso e também já tira uma dúvida que é, cara, como é que você estuda? Porque você falou muito sobre estudar, aprender, e dá pra ver que ao longo do papo você trouxe vários exemplos, frameworks, acho que a galera deve ficar muito interessada de, cara, como é que esse maluco aprende? Né? Você já falou sobre a prática e tudo, mas enfim, acho que desde o início você pode falar, eu começaria estudando, só que aí também traz um pouco desse Quais como. temas, né? Legal, cara. Eu acredito muito... Vamos lá, primeiro, criatividade, que foi uma coisa que a gente citou aqui, e foi um dos motivos do porquê eu fiz até engenharia, que uma vez eu li uma frase que falava assim, cientistas estudam o presente e o passado, enquanto os engenheiros criam o futuro. E essa foi uma frase que me marcou. Porque para criar o futuro você precisa necessariamente de uma criatividade. Às vezes criar aquilo que não existe. E essa criatividade, ela é advinda, claro, de repertório. Então, criatividade é repertório. Saber muitas coisas, saber conectar várias coisas. Criatividade é repertório. Não tiro o fato disso. Mas no mundo que nós vivemos hoje, onde a gente tem muita informação, que é o clichê já se falar isso, a gente tem, na minha opinião, que estudar muito bem aquilo que a gente... Pensar muito bem naquilo que a gente estuda. E eu recomendo para todo mundo estudar somente aquilo que você irá imediatamente aplicar. Para que você não tenha uma estafa mental a ponto de você estar num ponto de querer sempre estar aprendendo coisas novas, não necessariamente tendo que aplicar. Cara, às vezes você está estudando por estudar, porque você quer conhecimento. E eu fui assim muito tempo. Esse é um ponto. E a grande virada de chave para mim foi quando eu estudei o que era conivente e certo para o momento. Aquilo que eu preciso. Se eu estou com uma dificuldade grande, exemplo, em contratação agora, eu vou estudar sobre contratação. Se eu estou com dificuldade em retenção de talentos, que foi um episódio que aconteceu esse ano, que eu fiquei bem preocupado, eu fui estudar sobre retenção de pessoas. Como ser o melhor. E aí, eu fui atrás dessa equação que a gente falou de segurança. Então, coisas que eu estou passando na vida agora é o que eu preciso dar prioridade para estudar agora. E ao longo do tempo, fazendo isso por tempo suficiente, a gente vai conseguir ter o repertório. Só que a gente tem que estudar de maneira correta. E como eu estudo, eu faço anotações de maneira bem prática, tá? No bloco de notas do meu celular. Olha só que loucura. Eu sou uma pessoa que, se eu tô na academia, eu tô ouvindo podcast. Olha que louco. O cara ouve podcast na academia. Sorry. Sim, e aí eu coloco no bloco de notas. Aí, se eu tô falando em uma reunião da diretoria, ouvindo, na verdade, eles, eu anoto no bloco de notas. Eu sempre fui uma pessoa, desde a escola, que anotei muito mais do que todos. Todos. Sempre fui. E eu revia sempre essas notas. Porque eu não sou a pessoa talentosa. Eu sou a pessoa mais esforçada. Sempre fui. Tipo, isso era uma coisa que tá no meu controle, eu sempre busquei ser. E eu revisitava elas. E quando eu ouvi essa frase recentemente, de que se você despendesse o mesmo tempo para revisitar o que você estuda, ao invés de sempre buscar aprender coisas novas, você seria tão inteligente quanto, fez muito sentido para mim. E eu não digo, eu não tenho tanto conhecimento, mas quando eu pego outras pessoas, um cara que eu tive uma proximidade recente que chama Napoli, um consultor, ele virou pra gente e falou, eu tenho uma biblioteca em casa. Eu tenho 10 mil livros lá. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, qual o tamanho dessa biblioteca? Caramba!
Tipo, obviamente ele não leu todos. Acho que se você for fazer por número de dias, um por dia, ao longo da vida dele, ele não leu. Mas ele leu muito. E se ele pegar e revisitar só o que ele já leu agora, porque ele é uma pessoa mais velha, mais sênior, ele é sênior. Ele a gente pode falar que é sênior. Se ele revisitasse tudo, lembrasse de tudo, porque tem aquela curva de esquecimento do Ebbinghaus, do estudo de Harvard, que você tem que estar constantemente estudando, ele iria saber muito mais do que a média. Ele não precisa mais de novos conhecimentos, porque ele já deve ter consumido muita coisa da vida, entendeu? E eu falar, pô, não precisa de novos conhecimentos, assusta. Não é o que eu quero dizer, pô, pare de estudar. Mas ele já viveu muito. Então eu sempre tento anotar no bloco de notas para que em um momento da minha vida eu revisite e, consequentemente, consiga conectar pontos que até então não estavam. Em resumo, essa é a forma que eu estudo. Eu tento aproveitar os momentos para que eu esteja aprendendo algo novo. E eu tento sair com isso todo dia, uma meta de aprender algo novo todo dia. Legal. E se eu pudesse voltar no tempo com todo o conhecimento que eu tenho e, porra, aí 18 anos? 18 anos? 18. 18? Agora. É, Você tá com 18 anos agora, ó. Uf. Voltaria. Eu votaria. É isso? E Não, aí? Voltaria, tá, mas Voltaria. isso você já voltou, porque você acabou de tomar a posição. Ah, eu tô- O negócio é o que você vai fazer. faria. Porra, compraria Bitcoin. Tudo. Tudo que eu tiver, eu venderia e compraria Você não Bitcoin. tem grana. Não, droga. é em 2024. É, agora você agora? acabou de voltar. Então aí já acaba ficando mais delicado. Mas Você só tem o conhecimento. eu só tenho conhecimento. E o principal ponto que eu vejo que foi a grande virada para mim, eu buscaria empresas que possuem... E isso falando de trabalho, porque é o que a gente está comentando aqui. Eu buscaria empresas que estão no mercado em franca ascensão, que possuem uma capacidade de crescimento com base nos fundadores elevada. Se tiver um time com uma densidade de talentos alta, dado o track record que passaram, e que esteja no começo. Então eu faria uma pesquisa intensa visando uma empresa que tivesse essas características, a fim de que eu entrasse nela no começo. Eu não teria passado por, olha que loucura que eu vou falar, multinacional. Não quer dizer que eu sou ingrato pelo tempo que passou. Na verdade, sou grato, gostei das pessoas, tal, mas eu não tenho contato com elas mais. De fato, a assimetria na minha vida ela veio quando eu tomei o risco de entrar numa empresa que arriscava mais. Então, eu buscaria exatamente estes ambientes. Ambientes mais inovadores, ambientes onde eu tenho uma liberdade de implementação maior. Foi exatamente o que eu tive. E a minha pesquisa seria com base nesses critérios. Mercado em franca ascensão, fundadores fodas, empresas em crescimento e o time bom. Então, esses pontos eles seriam extremamente necessários para mim. E aí, para se aproximar deles, é a questão de hoje a gente ter muita conexão. Seja por Instagram, seja por LinkedIn, seja por onde eles estão. Eu só teria que entender se eu estaria morando em São Paulo ou não, mas eu daria um jeito de acabar chamando a atenção deles de alguma forma. Porque, para mim, estar em um ambiente onde a galera, e eu friso isso para todo mundo que está ouvindo, é diferenciada, é boa, vai fazer com que você aproveite para ter uma vida mais interessante. E não simplesmente alegre, por exemplo. Foda, hein? Quem tá em casa agora pegou a visão. Pegou a visão, não teve jeito. Vamos finalizar aqui, porque o homem fechou com chave de ouro. Não, foi bizarro. Cara, queria compartilhar que eu tô cheio de frameworks que você trouxe aqui na cabeça. Várias coisas também muito ligadas à filosofia que a gente acredita, né? Legal. Queria agradecer demais por você ter participado e ter topado, porque eu sei como é difícil uma pessoa introvertida ela se abrir, trazer conceitos do seu dia a dia, né? Se expor, porque de fato a gente está disponibilizando isso para muitas pessoas poderem assistir. Quem quiser pode assistir. Queria agradecer demais. A gente admira demais a tua trajetória. E queria que tu falasse onde as pessoas podem se conectar contigo, onde tu é mais ativo, LinkedIn, Instagram. Legal, gente. Primeiramente, eu agradeço. Para encerrar, combinei com essa daí, combinei com o Rômulo Ele vai fazer o encerramento. Encerramento. Preciso, cara, porque para uma coisa dar certo, na minha concepção, o naming importa. E esse é um grande acerto aqui. Nossa, bizarro. Mas para se conectar comigo, eu não sou muito ativo nas redes sociais, assim, eu tenho. As pessoas que acabam vindo até mim, eu sempre faço questão de responder e ajudar da maneira que eu posso. Mas em todas elas é Zambinati. Você digitar Zambi, você vai encontrar. Porque eu acho que não deve ter outro. É um nome estranho. Famoso, sem ser famoso, né? Então, fiquem à vontade, caso, enfim, queira tirar qualquer dúvida, se conectar no que eu puder ajudar. Obviamente, eu não falo isso da boca para fora. É genuíno. Então, mais uma vez, muito obrigado. De verdade. É bacana. Honra é nossa. E aí, queria aproveitar também e pedir, né? A gente não insiste naquela coisa de ficar curte, comenta, engaja. Mas assim, eu tenho certeza que você tem uma pessoa que você fala sobre carreira,
que você se abre, que você faz alguns one-on-ones, e essa pessoa que eu tinha era o Rômulo. Então, podia trocar muita experiência e conhecimento com ele. Então, se eu ouvisse um podcast do Zambi, com certeza eu ia te mandar. Com certeza. E aí, o que eu peço para você que está assistindo é, envia esse podcast para alguém da tua rede que faz sentido, que pode ajudar essa pessoa, que parece muito com essa pessoa, porque vai nos ajudar muito a estender esse projeto. A ideia aqui é realmente ajudar outras pessoas que estão no começo da carreira. É verdade. E hoje, como é especial, quem finaliza é o nosso convidado, né? Então, para finalizar agora, é essa câmera? É aquela câmera? É essa. Vem com a gente, que é só o começo. Muito Valeu. bom. Que naming. Que naming. Muito bom, valeu.